Bom dia, irmãos. Vou começar como eu sempre começo, me apresentando para quem não me conhece. Eu me chamo Roberta, mas quem não me conhece deve conhecer minha mãe, que minha mãe todo mundo conhece, que é a Maria Helena, né? E a minha maior paixão é gatos. Eu amo gatos e eu faço uma apresentação para vocês saberem mais ou menos como é que eu sou, quem eu sou. Então vamos começar. Hoje nós vamos falar, como o pastor disse, sobre involução com o relativismo. Passa para mim. Eu vou mostrar para vocês alguns números que o IBGE fez nas suas pesquisas. Está um pouco desatualizado ainda, porque eu acho que o IBGE vai atualizar ou esse ano, acho que é esse ano ou ano que vem. Então, isso aí é de 2012 e 2013. Então, a gente tem que, no Brasil, 166 milhões de brasileiros se declaram cristãos. E isso representa 85% de toda a população do país. É um número grande. Mas aqui inclui evangélicos, católicos, todo mundo que crê em Cristo. E para quem quer saber a questão dos evangélicos em específico, passa para mim que eu vou mostrar também. Olha, em 1940, a porcentagem de evangélicos no Brasil era de apenas 2,6%. E hoje nós somos, hoje não, né, em 2010, éramos 22%. E esse número só está crescendo, então hoje é mais do que 22%. Rondônia, por incrível que pareça, é o estado que tem o maior percentual de evangélicos. 33% dos moradores são evangélicos, se declaram evangélicos. Parece que a gente está evoluindo, né? Crescendo o número. Mas eu vou mostrar um outro quadro para vocês. Porque tem crescido o número de evangélicos, mas também tem crescido outras coisas. Passa para mim, Alexia. Lá em Rondônia mesmo, olha. Aumento da criminalidade em Rondônia motiva estudo realizado pela polícia. Eles estavam tendo uma média de 3 homicídios semanais na cidade. Estava assustando as pessoas muito lá. 3 homicídios parece que é pouco, né, em relação ao que a gente vive aqui. Direto a gente fica sabendo mais do que isso. Mas eu acho que quando a gente pensa que 3 homicídios em Rondônia é pouco, a gente está pensando muito errado, porque uma vida já é muito. Então, 3 homicídios na semana. Isso em 2013. Agora passa mais um para mim. Esse em 2016, em maio. Já foi morto a tiros e era o segundo assassinato em menos de 24 horas. Ou seja, há 3 anos atrás, eram 3 assassinatos semanais. Agora nós já temos aqui 2 em menos de 24 horas. E se a gente for pensar no Brasil como um todo, esse quadro também está meio complicado. Passa, Alexia. Olha para você ver. O mapa da violência 2016 mostra recorde de homicídios no Brasil. Então, ele ultrapassou a marca de 59 mil mortes que aconteceram em 2014, que era o recorde até então. Então, esse ano, que nem acabou, já superou 2014. E aí, como é que a gente fica no meio dessa situação? Espera aí, o número de cristãos cresce e coisas ruins também estão crescendo. Passa, Alex, a gente fica meio... O que está acontecendo? Parece que é proporcional, parece que cresce coisa... O que era para crescer coisa boa não está crescendo. Se a gente está crescendo no mundo, no Brasil, por que as coisas ruins também estão crescendo? E quando eu perguntei se a gente está evoluindo, parece que não. Parece que a gente está evoluindo no tempo. Eu fico pensando, por que isso acontece? O que tem proibido a gente de mudar o mundo, de transformar o nosso país? E uma das questões que eu levantei foi a questão do relativismo. Para quem não sabe o que é relativismo, eu vou explicar de uma forma mais simples. Passa. O que vocês veem aqui? Pode falar, gente. O que vocês veem? Cavalo? Não, peraí. O que vocês veem? Cavalo? Cavalo, sapo. Passa mais um. E agora, vocês veem o quê? Uai. Passa, Alexia. Cavalo ou sapo? Relativismo é isso. É quando a gente acredita que não existe uma verdade absoluta. Pode ser cavalo, pode ser sapo. Mas nós, cristãos, temos que acreditar que existe sim uma verdade absoluta, que ela é Jesus Cristo.
não é mesmo? Todo cristão verdadeiro, ele tem que acreditar nessa verdade absoluta de Jesus Cristo e que a sua palavra é verdadeira. Então, hoje eu vou usar um texto que é uma oração de Jesus momentos antes dele ser preso. É uma oração muito especial, onde ele pede em favor dos seus discípulos. E nós vamos abrir agora as nossas Bíblias em João, capítulo 17. João 17. João 17, versículos 17 ao 26. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Então, eu fiquei pensando, no que a gente pode fazer para mudar esse quadro do nosso país. Porque eu acho que se esses 166 milhões de cristãos podiam mudar o Brasil. É um número muito grande, 85% do país é um número enorme. A gente podia fazer uma diferença. E o que a gente podia fazer? Aí eu pensei na vida de Jesus. Porque Jesus é um exemplo para aqueles que desejam transformar o mundo. Então eu vou tratar nesse sermão 4 atitudes de quem deseja ir contra a involução. E a primeira delas é que quem quer ir contra a involução busca santificação na palavra. No versículos 17 ao 19, Jesus fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei no mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus se santificou para que nós também nos santificássemos. E através da sua palavra, e a sua palavra é verdadeira. A santificação ocorre quando nós deixamos Jesus tomar todos os espaços vazios do nosso ser. E porque onde há luz, não há trevas. Onde Jesus está, não há trevas. E eu fiquei pensando quantas vezes que nós somos ditados pelo mundo. Quantas vezes que nós deixamos, por exemplo, um programa de TV dizer como que nós devemos ser, como devemos ser com a nossa família, como devemos ser em nossos relacionamentos. Mas a palavra de Deus é o melhor manual de como ser, de como viver, de como tratar a sua esposa, de como tratar os seus filhos, de como tratar os seus pais, tratar o seu namorado, namorada. A Bíblia está ali e ela é o melhor exemplo, mas às vezes nós preferimos procurar outros meios diferentes. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, para quem é cozinheiro. Quem é cozinheiro mesmo, porque é uma pergunta difícil. Oséias, uma pergunta muito complicada. Se eu faço um bolo numa forma redonda, qual vai ser o formato do bolo? Redondo? É difícil. Se eu faço o bolo numa forma quadrada, qual vai ser o formato do bolo? Quadrado. Nossa, parabéns. Bom, quadrado. E se eu moldo a minha vida, os meus princípios, os meus valores, o que eu sou,
no mundo, qual vai ser o meu formato? Do mundo. Se você quer ter um formato segundo o molde de Cristo Jesus, é preciso se santificar. É preciso andar de acordo com a palavra dele. Se você quer ser do mundo, você vai ter o formato do mundo. Mas para quem quer evolução, tem que ser diferente. Tem que ter o formato de Cristo. E a palavra está escrita, 1 Pedro 1,16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E Jesus é o nosso maior exemplo de vida, não é? O segundo ponto é que quem busca transformar o mundo, prega a mensagem aos que não creem. Dos versículos 20 ao 21 nós temos: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, vocês teriam conhecido a Deus se ninguém tivesse te falado alguma coisa, se ninguém tivesse contado a transformação que Deus fez na vida dele? Sem ouvir uma música, sem ver uma peça de teatro. Vocês teriam conhecido a Deus se não tivessem ouvido nada? Alguém? Se não tivesse ouvido nada? E esse versículo ele fala que através dos discípulos, muitas pessoas creram e ainda crerão em Deus. E Jesus espera a mesma coisa de nós. Isso também é para nós. Através de nossas vidas, muitas pessoas podem conhecer a Deus. Às vezes nós ficamos um pouco presos na ideia de que nós temos que viver. O evangelho não precisa ser pregado, tem que ser vivido. E aí nós ficamos nessa ideia. Claro que viver é importante, né? Também não pode ser da boca para fora. Mas é preciso pregar. As pessoas precisam ouvir. Na própria palavra de Deus, em Romanos 10, 13 ao 17, fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. É preciso falar, gente. É preciso falar, porque quando nós ficamos preocupados só em viver, nós ficamos igual uma esponja. A gente vai absorvendo, 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 e não espalha para as outras pessoas. Você crê em Deus? Nossa! Deixa eu beber água aqui. Você crê em Deus? Ufa. E o que você tem feito para que outras pessoas também creiam? Jesus, ele conta com você. Ele podia fazer tudo sozinho, Deus podia fazer tudo sozinho. Mas ele conta com a gente. Olha o papel que a gente tem nas mãos de Deus, hein? Deus contando com a gente. Olha o meu tamanho. Imagina o tamanho de Deus. Mas ele conta com vocês. Ele conta com vocês para que as pessoas creiam no Pai e que acreditem que Ele enviou Jesus para redimir os nossos pecados. E essa é a nossa verdade. Nós precisamos acreditar nisso e pregar isso. Aquele tanto de violência acontece, talvez não aconteceria se a gente falasse mais, se a gente agisse mais. Se a gente falasse a verdade para as pessoas, porque a verdade que elas têm é relativo. Para um é verdade, para outro não é. A Deus é relativo. O Deus do candomblé é o mesmo do Deus evangélico, é o mesmo Deus do Alcorão. É o mesmo Deus, só que nomes diferentes. Alguém já ouviu isso? Então nós precisamos pregar a verdade para essas pessoas. Porque se nós estamos aqui dentro dessa igreja,
Se nós acordamos de manhã no domingo, viemos aqui à noite, durante a semana, lemos a Bíblia e oramos, é porque acreditamos que essa verdade é absoluta. Não é mesmo? Porque não faria sentido algum você acordar 8 horas da manhã ou até menos para vir para a igreja de manhã, você orar, você ler a Bíblia, você cantar louvores, se você não acredita no que você canta e no que você fala. Jesus é a verdade absoluta e nós temos que falar para as outras pessoas que não conhecem. O terceiro ponto é viver a comunhão e o amor. Nos versículos 22 a 24. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que o que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me destes porque me amastes antes da criação do mundo. Viver a unidade de Deus, ser um, é quando a gente caminha junto e ama. E qual que é o maior exemplo de comunhão? Vocês sabem? De união? Alguém faz ideia? É simples. A Trindade. Já pararam para pensar, gente? 3 em 1? Porque a gente é tão individualista que a gente às vezes olha só para nós mesmos. Aí pode ter um grupo de 500 pessoas, são 500 pessoas, cada um com seus pensamentos, cada um com a sua ignorância, com a sua soberba. E não nos preocupamos em sermos um, como o Pai em Cristo é. O maior exemplo é a Trindade. Eles são 3 em 1, inseparáveis, não tem como separar. E é um tema até complexo quando a gente começa a pensar, nossa, 3 em 1. Mas eu não vou entrar nesse termo não, senão a gente fica até amanhã. Jesus quer que a gente tenha comunhão uns com os outros, assim como Ele, o Pai e o Espírito Santo são. Nós somos chamados para sermos um, pois a palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Às vezes a gente pensa que ser imagem e semelhança de Deus é ter a capacidade de raciocínio. Aí o raciocínio, então por isso eu sou semelhante a Deus, porque Ele também tem esse poder, os outros animais não têm. Mas como o pastor Ismael já até falou aqui na igreja, os anjos também têm essa capacidade de raciocinar. Não é à toa que eles escolheram quem servir. Mas não é isso que nos faz, que nos torna semelhante a Cristo. O que nos torna semelhantes a Ele é o fato de nos relacionarmos. É o fato de nós termos relacionamento, viver em comunhão. É o fato de você precisar de outras pessoas, contar com outras pessoas, auxiliar outras pessoas e, principalmente, amar outras pessoas. Como que a nossa igreja tem se unido amando? Me alegro muito quando eu vejo alguns exemplos aqui na igreja mesmo de união e amor. Quando eu vejo os diáconos recolhendo alimentos para fazer doações para quem precisa. Quando eu vejo a igreja, às vezes, pagando uma conta de água, de luz para alguém que está com necessidade. Quando eu vejo no mês de dezembro a juventude se reunindo para fazer o dezembro solidário, em que a gente ajuda sempre alguém aqui da igreja que precisa de nós. Isso é um exemplo de comunhão e amor. A gente não pode viver em desunião. Se você é imagem e semelhança de Jesus Cristo, você precisa viver uma perfeita comunhão com seus irmãos. E em 1 Coríntios 1:10, Paulo diz: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem um com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. E o nosso único pensamento, nosso único parecer, a nossa verdade absoluta é Jesus Cristo. Né? Não é dividir a igreja, é o pastor Gemiro, é o Ismael. Não é dividir a igreja, é a sala de jovens, é a sala de adultos, é todo mundo
com a mesma direção, que é Jesus Cristo. O quarto e último tópico é que quem busca transformar o mundo, busca conhecer a Deus. Conhece a Deus. Os versículos 25 e 26. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e neles eu esteja. Jesus estava orando a Deus. Aí eu começo a pensar, Jesus buscando conhecer a Deus, entender a vontade dele para a vida dele. Jesus, você tem noção disso? De quem Jesus era? De quem Jesus era, é e será sempre. Jesus, que é o próprio Deus, né, a Trindade, buscando conhecer o Pai, orando ao Pai, cumprindo a vontade do Pai. E quem somos nós diante dessa grandeza? E nós às vezes nos distanciamos de Deus, nós que deveríamos buscar ainda mais, devido às nossas falhas, devido à nossa carne, somos os que mais nos afastamos dele. Jesus, sendo Deus, ele orava e buscava saber a vontade do Pai. Ele se relacionava com Deus e queria agradá-lo. E é isso que Jesus espera de nós, que nós também busquemos a Deus e busquemos agradá-lo. Quando a gente ama uma pessoa, o que a gente faz? Dá um exemplo para vocês. Eu amo uma pessoa, apaixonei por uma pessoa, aí eu sei o nome dela e o sobrenome. Qual a primeira coisa que eu faço, jovens? Vocês estão tímidos, né? Você tem o nome da pessoa e o sobrenome dela. Você tem internet. Facebook. Corro no Facebook, procuro saber quem é a pessoa, se tem amiga em comum, como é que é as fotos dela, se ela é bonita mesmo, né? E eu procuro. Quem não tem Facebook, quando gosta de alguém, vai no amigo da pessoa. Como é que ela é? Como é que ela é? Me conta. E aí quer saber tudo, faz um relatório. Estou mentindo? Ou quando vocês gostam de alguém, vocês só ficam longe assim, não preocupa saber como é que ela é, qual que é a índole dela, como é que é a família, essas coisas. A gente procura muito. Curte até umas fotos de 20 anos atrás, assim, meu Deus, o que eu fiz? Ela vai ver que eu curti. E por que a gente não tem essa mesma sede com Deus? Por que a gente se interessa tanto em conhecer outras pessoas? E a gente faz até o impossível assim, para saber um pouco mais sobre ela. E com Deus não. E olha que a pessoa nem te ama. E Deus te ama. Muito. Era hora de vocês pensarem assim, né? Nossa, para de ser boba, deixa eu me valorizar aqui, né? Vou procurar conhecer quem me ama, vou conhecer a Deus. Mas é essa a realidade. A gente precisa ter mais sede de Deus. De orar, de ler a Bíblia. Assim como nós temos sede, às vezes, de fuçar o Facebook de alguém. Ou de ficar atento às fofocas que acontecem. Não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. E aí, para a gente pensar um pouco sobre esses 4 tópicos. Santificar. Pregar. Viver a comunhão e o amor. E conhecer a Deus. Como seria se 166 milhões de brasileiros cristãos, ou seja, 85% da população do nosso país, buscasse a santificação na palavra, pregasse a mensagem de Deus para aqueles que não creem, vivesse em comunhão e amor e buscasse conhecer a Deus? Como que seria? Será que a gente teria um quadro diferente do que temos hoje? Eu acredito que sim. Então, nessa manhã, eu desafio a cada um de nós a transformar o mundo à nossa volta. Seja o país, ou seja o seu trabalho, a sua casa, sua escola, sua igreja,
Você precisa mostrar que Jesus Cristo é uma verdade absoluta. Que não existe outro, não existe ninguém tão maravilhoso, tão grandioso e poderoso igual Ele. Que não existe nenhum Deus que tenha entregado seu único Filho na cruz, puro, santo, sem pecado, para derramar o seu sangue a nosso favor. Nós, olhe para dentro de si. Nós, pecadores, cheios de erros, falhas, medos, anseios, carne. E Ele foi capaz de fazer isso por nós. Muitas pessoas ainda não têm Jesus Cristo como verdade na sua vida. Muitas pessoas vivem nas trevas. Muitas pessoas vivem na mentira. E o assustador é que nós, cristãos, muitos de nós, vivemos assim. Vivemos na mentira, achando que não existe verdade. Mas a verdade existe. E nós conhecemos a verdade, que é Jesus, o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. E para finalizar, seguir o exemplo de Jesus é a maior evolução que você pode vivenciar. Seguir o exemplo de Jesus é a maior evolução que o mundo pode vivenciar. Mas para isso, Ele conta com cada um de nós, para que nós possamos revolucionar a vida de outras pessoas e a situação catastrófica do nosso país. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez nessa manhã, colocando as nossas vidas na mão do Senhor. Deus, meu Pai, Tu és, Senhor, a única verdade em nossas vidas. Não existe relatividade. Existe uma verdade absoluta, ó Deus. E nós cremos que és Tu, ó Deus. Tu és a nossa verdade absoluta, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia mudar a realidade de onde nós vivemos, ó Deus. E que esses 166 milhões de pessoas, ó Deus, nosso país, esse 85% da população, possa um dia fazer a diferença, ó Deus. Deus, ajude-nos a buscar a santificação, ó Pai. É tão difícil. Somos tentados a todos os instantes, ó Deus. Fazemos coisas erradas a todo momento, Senhor. Mas nos ajude, ó Deus. Nos dê forças, ó Deus, para que nós possamos resistir ao mal, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, viver em comunhão com os nossos irmãos, ó Deus. Que nós possamos amar. Que nós possamos servir. Que nós um dia, ó Pai, sejamos um só no Senhor, ó Deus. Que nós possamos ser um corpo completo. E a nossa cabeça seja a Tua, Senhor. Que o Senhor guie as nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que levante missionários no meio de nós, ó Deus. Que o Senhor levante pessoas que levantem a voz para pregar a Tua palavra, Senhor. E que o Senhor também levante pessoas que orem por esses missionários. Pessoas que contribuam financeiramente, Senhor. Que o Senhor nos ajude a servir as pessoas que ainda não creem a Ti, ó Deus. Que nós possamos ser usados como instrumentos usados nas Suas mãos, ó Deus. Para que as pessoas ouçam que existe sim a verdade absoluta, ó Deus.
Que as pessoas acreditem, ó Pai, que Jesus é o único Salvador das nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê sede, que o Senhor nos dê fome de conhecer a Ti. Que nós possamos, ó Pai, ter mais intimidade com o Senhor. E que nós possamos seguir todos os exemplos que Jesus deixou para nós na Tua palavra, ó Deus. Que dia após dia nós buscamos ser melhor. Nós busquemos, ó Pai, evoluir e não evoluir, ó Deus. Nós não queremos involução. Nós queremos evolução e revolução, ó Deus. De toda essa sujeira, de toda essa violência, dessa maldade, dessa corrupção, ó Deus, que tem afligido o nosso país. Eu te peço, Senhor, que nos use e que nós possamos transformar essa situação. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã, por estarmos aqui, ó Deus, louvando e ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco no restante dessa semana. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, com o coração preenchido de Ti, ó Deus. E que nós possamos sair daqui movidos a transformar. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.